Então vamos lá, né? Nosso capítulo 12. Preparações de experiências. Tem algum completista aí no grupo, não? Acho difícil. Acho difícil. Completista. Isso aqui lembra minhas aulas de ciência, né? Preparação para a experiência. Sim. Aula de ciência. Também tem laboratório. Laboratório. Esse capítulo, ele, vamos dizer assim, ele dá uma preparação, uma explicação para aquilo que nós vamos ver no capítulo 13. Da reencarnação, né? Mas é muito interessante aí, né, cara? A gente que escolhe tudo, velho. Vou te contar, né? Aqueles modelitos lá. Você viu? Eu não te imaginei. Não. Eu quero uma vesícula assim. Na próxima vez eu vou escolher um fígado bom para poder... Vou botar um tem defeito. Uns que já falam, não, vamos lá, tem que passar por isso, né? Vamos tocar o barco. O outro falou, peraí, não pode mudar isso aqui, mudar. Eu quero um fígado novo, bom. O fígado flex. Não, vamos botar um fígado que vai estragar aos 90 anos. Opa, beleza. Até lá. Depois o que vier é lucro, né? Bem legal, bem interessante. Esse coração aí tá muito forte, dá uma calibrada. Você vê que é sob medida, né? Porra! O negócio é cirúrgico, né? Caramba! Literalmente falando, é cirúrgico, né? Bom, então, iniciando aí nosso capítulo, então, eles vão lá ele fala que eles regressam, né, à sede do trabalho, e aí ele fala sobre o personagem central aqui deste livro, que é o Segismundo. Segismundo, né? Segismundo. Que é o Sugismundo. Quem que lembra do Sugismundo? Tem o Sugismundo. Esse aqui é o Segismundo. Eu acho que eles não quiseram dar esse nome Sugismundo. Vamos alterar um pouquinho. Vamos colocar Segismundo. Aí chega lá um rapaz, né? Um outro trabalhador, né? E pede o auxílio, né? Do Alexandre a respeito do Segismundo. Que pelo que eu entendi aqui, o Alexandre ele era meio compadre do Segismundo de outras eras, né? E aí o tal do Segismundo tá prestes a reencarnar, só que o Segismundo tá meio que tremendo nas bases, né? Tá cheio de problema, né? Cheio de problema. E aí ele pede o auxílio do Alexandre para ver se ele consegue fazer uma mediação ali entre o Segismundo e o Adelino, que é o encarnado, né? Que vai ser o pai dele futuramente. O tal do Herculano, né? Que chega lá para pedir auxílio do Alexandre. Aí ele se dispõe, né? Conte comigo, tal. Não sou especialista não, mas chá comigo. Isso aí. Chill with me, né? Em inglês. Chill with me. Chill with me. Chá comigo. Aqui, eu até sublinhei uma frasezinha um pouquinho antes da questão número 1, né? Na página 165, finalzinho. 165?
165. Ele fala assim: o pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, por meio da lei reencarnacionista. Então, a gente vê... Onde é que tá? Que altura da Final. 165, lá no finalzinho. É, o último parágrafo. Último parágrafo, da 165. Pedido de Herculano vem focalizando os mais importantes problemas da felicidade humana. A da reaproximação fraternal, a pedido... Aqui o que ele coloca é assim, a reencarnação é o instrumento que eles utilizam justamente para essa reaproximação, que é o que nós vamos ver depois a respeito do Segismundo e do Adelino, né? Uhum. Aí vem a questão número 1, qual o drama que envolve Segismundo, Raquel e Avelino? Na verdade é Adelino, né? Adelino. Adelino. Saiu errado aí. Adelino, Raquel e Segismundo. Isso. Aí ele descreve aqui na página... Tá na 164, né? O quê? A tá resposta? na 164, não tá? Não, a resposta... Não, pode falar. Não, é que eu... É que a história que ele conta, o caso atípico, tá na 166. 164, ele fala assim, dá um toque, né? de introdução, um pouco mais resumido, né? Fala do casamento. Na 166 ele já dá mais detalhes. Fica mais completinho aqui, né? Na 166. Na 166 ele vai na ferida lá. Ele fala, o caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta, ou seja, quando Alexandre esteve na última reencarnação dele. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. No entanto, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Ou seja, quando está lá no plano espiritual, tudo lindo, maravilhoso. Beleza. Me comprometo com tudo. Vou fazer tudo. Vou fazer tudo que tiver. Aí chega aqui, esquece tudo. Aí esquece todos os compromissos. E aí volta a fazer essa mesma besteira de sempre. Isso é com todos nós, né? Sim. É muito difícil. A disciplina é a coisa mais... O cair e levantar, né? Fazer certo da primeira vez ninguém faz. É do ser humano. O que a gente viu, inclusive a gente viu nos Mensageiros, né? Aqueles capítulos iniciais, quando mostra os médiuns que faliram. Então a pessoa se compromete com um monte de coisa, vem aqui e acaba não realizando. Porque, na verdade, o compromisso foi mais assim uma coisa de boca. Não estava interiorizado nele.
esse compromisso. Era coisa de boca, era a vontade de fazer, mas ele ainda não tinha aquilo ainda interiorizado. É o que acontece na maioria de nós, porque a gente lá se compromete a fazer as coisas, mas a gente ainda não tem aquela convicção. E aí, quando a gente esquece, né, tudo que a gente se comprometeu lá de boca, aquilo que é de boca a gente esquece. É igual fala, né? Quando a polícia, por exemplo, toma várias vezes depoimento da mesma pessoa em tempos, assim, espaçados, é justamente para pegar mentira, porque mentira você esquece fácil. Né? Quando você conta uma mentira, depois na frente lá você esquece, você acaba se contradizendo. Então aquilo não estava ali dentro de você. Então é a mesma coisa. A gente se compromete com realizar determinadas coisas, a gente se compromete de boca, é a vontade de realizar. Mas a gente ainda não tem essa convicção. Então, quando a gente chega aqui, tudo que a gente se comprometeu, na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo e deixando realmente transparecer a nossa personalidade. No caso dele aqui, ele ainda tinha muito ódio pelo Segismundo, pelo fato de ter sido assassinado. Então, ele voltou com o compromisso de acolher, né, de se reconciliar, mas é aquele negócio, era de boca. Ele ainda trazia aquele sentimento de ódio. E aí, quando ele reencarna, ele esquece. O sentimento de ódio dele ainda prevalece. Então, o que é mais complicado. Não vale o fio do bigode, né? Que aqui você faz no fio do bigode, tem que fazer. Antigamente tinha isso, né? E é interessante o seguinte, quando a gente chega aqui, a gente é provocado, né? Tudo aquilo que está no script, você começa a ser testado, né? Ser provocado e aí você reage diferente. Essa é a verdade. Você não segura o tranco, né? Você acaba se entregando a erros até semelhantes, etc. etc. Pois é. Reflitão. É isso aí. Aí vamos lá na nossa questão número 2. Quais as condições que Alexandre expõe a André Luiz para que possa fazer as observações sobre o caso em questão? É logo seguido aí, né? Ele se calou por alguns instantes e buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Ele arremata, né? Em relação lá ao Segismundo e o Adelina, etc. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo, creio que aproveitaria muito, poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia, e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Meio puxa-saco, André Luiz, né? Vamos lá. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções, entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, o departamento A. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo das manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão geral como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Não é tudo igual, né? Aqui, o que ele colocou para o André Luiz? Você não pode ir direto lá vamos dizer assim, no trabalho que vai ser feito, porque senão você não vai entender
exatamente muito bem como é que vai funcionar a coisa. Você precisa antes ter o fundamento da coisa. Então, Basicão, né? algumas explicações iniciais são necessárias para você poder entender quando for observar o processo. Porque o André Luiz era o observador, né? Então, ele estava ali, tipo assim, um repórter, Uhum. relatando as coisas. Então, para ele poder entender, ele precisava antes ter uma preparação, né? Conhecer algumas coisas que ele ainda não conhecia. É. E aqui eu achei interessante que ele fala assim, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. Aí um pouquinho mais ele fala assim, outra percentagem não obedece ao mesmo programa. É o pessoal mais evoluído, pelo que diz aí, né? Elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade. Quanto mais você sabe, mais complica, né? Porque vamos imaginar que, porque ele fala assim, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos. Sim. Então, todo esse trabalho que nós vamos ver no capítulo seguinte, né, que a gente vai dividir em dois encontros aí, todo aquele trabalho lá não é feito para todo mundo. Aquilo lá é uma coisa especial. Aquilo lá foi feito numa circunstância necessária. Porque ele fala que grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em modos padronizados. Então, Uhum. quando não há assim necessidade de ter essas situações especiais, quando não há necessidade de ter todo esse acompanhamento, e tipo assim, é uma coisa assim, padrão. Vai lá, né, assim, não tem tanta complexidade. É uma coisa assim mais a jato, né? Ele Então, menciona no final aqui, né? Reencarnação de trabalhadores e missionários, né? São os sim, casos especiais, né? sim. Okay. Porque, pelo que dá para entender o que ele coloca aqui, é que algumas pessoas, alguns espíritos, precisam de um acompanhamento especial, que é uma coisa assim, que seria uma percentagem menor. A grande maioria vai pela mecânica da coisa mesmo. Vamos dizer assim, pela Uhum. mecânica da biologia. Os outros que precisam desse acompanhamento, aí é feito um trabalho mais especial, vamos dizer assim, né? Mais VIP. Uhum. Isso aí. É o caso da pergunta 3, né? Que ele consegue colaborar para a reencarnação, é isso? Sim. Quais as condições para que o espírito possa contribuir com sua reencarnação? É em seguida aí. É logo em seguida. Ele começa... As explicações eram sedutores relevantes e compreendendo a importância dos esclarecimentos para os meus pobres espíritos, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhar... Começa aqui? Isso. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre a condição de manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão
de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós trabalhamos na Terra, mas demoramos séculos. Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos. Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável e nem é justo tenhamos não somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas... Aqui só para a gente comentar, né, o que ele pergunta... Quais as condições para que o espírito possa contribuir com a sua reencarnação? Então, o que ele coloca aqui? Que, para muitos, né, a reencarnação ela não é algo feito alheio à sua vontade. Uhum. Muitas vezes o próprio espírito contribui com os fatores de reencarnação que ele vai ter na Terra. Então, não é algo que é colocado para ele, um pacote fechado. Olha, é isso aqui para você e pronto. O que coloca é assim, a sua reencarnação vai ser necessária, temos algumas regras gerais, mas você pode, né, escolher algumas coisas, você pode mudar algumas coisas conforme a sua necessidade. Então, é colocado aqui, ó. E são entidades em débito, né? Ele fala aqui. Sim. Em débito, mas com valores de boa vontade. Sim. Porque aqueles que reencarnam, quase sempre, são em débito. Todos nós somos em débito. Ninguém quer anjo. Mas eles têm condições especiais, né? Está em débito, mas eles têm boa vontade. É como ele coloca aqui. Companheiros não completamente bons e redimidos. Uhum. Mas ele fala em qualidades superiores... entidades em débito, mas com valores de boa vontade. Então, são pessoas que têm débitos a resgatar, obviamente, mas são pessoas que já têm consciência dos seus atos, já entendeu a finalidade da reencarnação, já reconheceu os seus erros. Então, essas pessoas, é dado para ele as condições de escolher algumas coisas, né, a respeito da sua reencarnação. Vai depender, então, do grau de evolução, né? Não é todos que vão poder escolher alguma, né? Ter uma conversa, né? Aqueles mais atrasados, que ainda não têm consciência, esses não adianta perguntar para eles, porque eles não vão saber escolher. É igual você pega uma criança de 2, 3 anos de idade e pergunta para ela se ela pode, o que ela quer escolher, coisas, por exemplo, alimentação. O que ela vai querer? Vai querer doce, vai querer coisa errada. Uhum. Então, aí você tem que escolher algumas coisas porque a criança não tem condições. É a mesma coisa. Então, alguns que ainda não têm a consciência, eles precisam ser encaminhados para a reencarnação e eles não têm condições de influir nesse processo. A grande maioria, incluindo nós aqui, nós tivemos essa escolha. Né? Antes da gente reencarnar, na nossa atual reencarnação, nós tivemos esse processo aqui. Nós tivemos a escolha de algumas coisas. Então, a gente pode contribuir com essa reencarnação para a gente poder ter sucesso. Porque o objetivo é vir aqui, reparar os nossos erros, né, e progredir. Então, se a gente tem boa vontade, se a gente uma pessoa que já reconheceu nossos erros e que a gente quer consertar, a gente tem possibilidade de fazer as nossas escolhas.
Agora, aqueles que são endurecidos no mal, aqueles que não reconhecem, aqueles que não têm condições, esses é encarnação compulsória, a maioria das vezes. Eu ia te lembrar o nome disso, a reencarnação compulsória, né? Sim. Outros que estão eles desencarnam de uma forma tão traumática, às vezes, que chega no plano espiritual meio que dementado, esses também vai ser reencarnação compulsória, porque eles não vão ter condições de escolher. Mas são casos especiais. A grande maioria pode fazer as suas escolhas. Determinadas escolhas tem liberdade de fazer. Esses que reencarnam compulsoriamente, acredito que a possibilidade de aproveitamento é bem menor, né, do que quando você reencarna já com alguma coisa da sua vontade, né? Sim. Porque o que ele diz aqui não é que você vai ter uma reencarnação agradável, né? Nem sempre as alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes, mas pelo menos você escolheu aquilo, né? Porque quando ele fala que serviço de retificação, ou seja, quando você vem com um compromisso de consertar alguma coisa errada que você fez. Isso. Pelo menos isso aí já acho que demonstra um avanço, assim, vamos dizer, um step à frente aí, né? Vamos dizer, a partir do momento que você... Não, eu tenho isso aqui a corrigir, então eu preciso de alguma coisa nessa direção. Então você já está consciente daquilo que você veio fazer. Né? É aí que entra a boa vontade, eu acho, né? Você tem boa vontade de reconhecer isso e aproveitar, na verdade, né? Ele fala outra frase, que o problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. É você ser provocado e reagir de maneira correta, né? Porque provocado a gente vai ser sempre. A evolução confere-nos o poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro dos nossos conhecimentos, quase todos os nossos trabalhadores na Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então, um conjunto adquirir ideias e responsabilidade, mas não aplicar, né? Acho que é o que ele diz aí. Sim. Ser responsável a ponto de aprender e utilizar. Você aumenta a sua responsabilidade, mas não faz, né? Então... Exatamente, não adianta só... Aí, como ele fala, daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim. Porque não adianta a gente só adquirir o conhecimento se a gente não pôr em prática. Isso aí. Conhecimento que foi passado há 2000 anos atrás. E a gente... Tem. Só por Deus. Mas estão melhorando. Eu lembro daqueles capítulos iniciais do Obreiros da Vida Eterna, quando o pessoal vai encontrar o tal do... como é que era o nome dele? Do Asclépios, que era um espírito já bastante iluminado, vamos dizer assim. E aí os trabalhadores, cada um faz uma pergunta para ele. Não, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou vencer o medo? Cada um fazia uma pergunta. E todas ele respondia com trechos do Evangelho. Então, todas as respostas estão lá no Evangelho. Sim. Ele não deu nenhuma resposta nova. Ele deu as respostas que estão há 2000 anos lá no Evangelho. Exatamente. Agora, também não adianta fazer como os evangélicos, decora a Bíblia, mas não coloca em prática. Aí também não adianta. Então, justamente. Ou então é como aquele amigo que eu falei, né, que em casa, quando ele ia no culto, lá quando ele ia na verdade no centro, ele era kardecista, era uma seda. O cara era elogiado por todos. Chegava em casa e descontava na família, todo o nervosismo dele, toda a tensão. Ele não conseguia manter um equilíbrio dentro de casa e um equilíbrio no local de trabalho.
Era impressionante. Interessante isso. Na verdade, tem que começar dentro de casa, é o contrário, né? a primeira escola nossa é dentro de casa. Dentro de casa, Tem até uma mensagem do André Luiz que fala: é muito fácil ser bom com os outros de fora. Quero ver você ser bom dentro de casa. Né? Porque a pessoa que não é útil dentro de casa não vai ser útil lá fora. Uhum. E aí vem aquele julgamento que é comum do ser humano, né? Será que ele está fazendo isso para os outros olharem para ele, né? Dizer, pô, esse cara é bom, né? Ele é tranquilão, ele sabe passar os ensinamentos, mas... Uhum. Como dizia a minha avó, quem não te conhece, que te compre. Quem não te conhece, que te compra, né? Te compre. Te compre. Leva para casa. É interessante que essa continuação até a pergunta 4, né? Sim. Lutas sucessivas, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade de luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio de educação divina, é o fim. Por isso, mesmo a par de milhões de semelhantes nossos, que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Não somos perfeitos. Identificando uma dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador disse: embora na condição de médico do mundo, acredito que você tenha sido completamente... que você não tenha sido, exatamente, completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no tempo da vida. É retórica, né? Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Compreenderá claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual. Por exemplo, planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Quer dizer, se você falha, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Quer dizer, você falhou uma vez, você vai ter que tentar de outro jeito. O cara que teve poder, mas abusou do poder, na próxima ele não vai vir com poder. Na próxima ele vai vir sem poder algum. Isso aí, a beleza, a inteligência, exatamente, tudo isso. Você veio inteligente pra caramba, não ajudava ninguém, você era o senhor das galáxias, narizinho em pé, etc. Então, meu amigo. Às vezes tem pessoas também que vêm com uma extrema inteligência e usa isso pro mal. Pro mal, exatamente. Sim. Exatamente. Aí complica. E essas pessoas acabam vindo com o quê? Com algo que o bloqueia a sua inteligência. Então a pessoa vem com deficiência. Verdade. Aí o próprio corpo físico não permite, né, que a pessoa desenvolva a inteligência que ele traz no espírito. Então no campo material ele fica bloqueado. Podemos dizer que são extremos, né? Se você vem com muito e não consegue dividir, você vai vir com nada na outra, né? Na verdade, você vai precisar de quem tem aquilo que você teve e não conseguiu dividir. Você tem que passar pela experiência que você fez muitas vezes os outros passarem para você compreender. Perfeito. Não que isso seja justo, né? Justo. Não que isso seja um castigo. Não. Mas é um aprendizado. Sim. E lá no nosso lar tem, né, os ministérios lá, né? Tem esse que é o Ministério da Reencarnação.
que provavelmente é onde eles estavam. Aí ele fala lá que constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. É. Aí vem a quarta questão. O que significam os rolos brancos que os irmãos carregam? Eu acho legal começar a ler daí onde você falou, Cláudio, que aí chega lá nos rolos. É. Quer ler, Amanda? Leio. Mano. Começa aqui, ó, constituíam-se. Pode ser? Constituía-se. Né? Constituía-se o movimento. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque, quando não passavam sozinhas, ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Comentários? Rolos brancos. Não, é bem interessante aí. Os rolos aí, então, é o mapa do... Vamos dizer, Formas orgânicas. Já traz as informações de cada um, né? Daquilo que cada um necessita. É, como se fossem mapas, né? Interessados em reencarnação próxima. Aqueles rolos de pergaminho você enrola, coloca num tubo, né? Ou então, quem faz engenharia, o Alexandre deve saber, né? Faz os desenhos, enrola, coloca lá nos tubos. Leva no tubo. Só que são desenhos das formas orgânicas, ou seja, pelo que eu entendi aqui, Isso. Na sequência que a gente vai ver depois, é o mapinha do corpo físico e cada um iria ter na sua futura reencarnação. Isso. E é interessante que ele fala aqui que nem todos, nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, quer dizer, que é a reencarnação. Que grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Sim. Quer dizer, são trabalhadores, na verdade, buscando reencarnar amigos. Exatamente. Que é o que nós vamos ver no capítulo seguinte, né? Capítulo 13, o que Alexandre fez? Uma intercessão para a reencarnação dos Segismundo. Então, esses que ficavam lá zanzando para lá e para cá, estavam levando os rolos, né, de mapas orgânicos para a reencarnação de algum amigo, algum
protegido, vamos dizer assim, algum companheiro que eles estavam fazendo intercessão. Lá também tem isso, viu, Leonel? Funciona. Eu acabei de pensar nisso, até lá tem isso. É amigo do homem. Ó. Não, deixa comigo. Você quer reencarnar? É comigo mesmo, aqui, ó. Vou dar umas sugestões para você. Pode deixar que eu vou preparar um relatório. Passa na secretaria, preenche o requerimento, paga R$20 de taxa. No caso lá não é R$20, é 20 bônus hora. 20 bônus hora. Mas eu boto você na frente com mais 20 bônus hora. Mais 30 bônus horas, taxa de urgência, você passa na frente. Vai reencarnar amanhã. Era daqui a uns 10 anos, mas você reencarna comigo. Interessante. Vamos lá. E aí, aqui eu achei interessante que na sequência ele pergunta, né? E a lei de hereditariedade fisiológica? Pois é, né? Que tem a... Aí ele fala, né? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Olha só o que ele coloca aqui. Que a lei de hereditariedade, ela é o que prevalece. Mas uma coisinha ou outra pode ser modificada. É verdade. De acordo com a sua moral, né? De acordo com a necessidade. É verdade. Aí já está falando de você já reencarnado, né? Você pode ter umas mudançazinhas lá no que foi programado. No que foi programado. Você pode mudar uma coisa ou outra conforme a sua necessidade. O seu merecimento. É isso que eu Se pensei. for a história daquele carpinteiro, você contou do carpinteiro que era para morrer e perdeu só o braço, que ele começou a fazer tantas coisas boas aqui na Terra. Sim. Que a penalização... O braço perdeu o dedo. Né? Não, ele era para morrer, parece, num acidente, não é isso, Cláudio? Não, ele era senhor de escravos numa encarnação anterior dele, e ele, como punição para alguns escravos que tentavam fugir, ele punha o braço do escravo numa máquina lá que esmigalhava o braço do escravo. Certo. E aí a pena dele foi trabalhando, ele trabalhava acho que numa indústria, uma coisa assim. Era para acontecer um acidente e ele perdeu o braço, como resgate dessa encarnação. Aí, como ele era um trabalhador espírita, ele fazia o bem, ele ajudava todo mundo, e era algo realmente espontâneo dele, aí ele ganhou o merecimento de não perder o braço inteiro, mas só o dedo. Não. Entendi. Isso foi esclarecido por quê? Porque num dia de trabalho, ele reclamou, né? Ficavam reclamando. Falei, nossa... Eu, um trabalhador tão dedicado, que não sei o quê. Como que esse acidente aconteceu comigo? Eu perdi o dedo. Isso não podia ter acontecido comigo. Uma pessoa tão boa como eu. Aí o anjo guardião dele, né, o mentor dele, fala, meu filho, baixa sua bola aí, porque era para você perder o braço. Você perdeu só um dedinho. Então, fica feliz porque era para ser muito pior. Pois é. Ele dá mais continuidade, né? E além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da costa, é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Ou seja, realmente eu tenho a intercessão, a modificação de... Por exemplo, pai e mãe, por exemplo, tem alguma doença que fatalmente iria transmitir a um descendente. Se ele for merecedor, se aquilo for útil para ele, eles podem modificar e ele não vir com aquela doença, por exemplo. Sim. Então aqui não é aquilo assim, o pai e a mãe é moreno, eu quero nascer loiro de olhos verdes ou azuis. Não é assim. Não é isso que está querendo dizer aqui. Essas modificações são modificações que não vão fugir à lei de hereditariedade. Sim, sim. É alguma mudança, coisinhas ali que pode ser mudado.
né? Porque senão ficaria estranho, né? Nem pai, nem na mãe não é loiro, nem tem olhos azuis, o filho nasce loiro de olhos azuis, vai dar problema na família. Verdade, né? Aí ele conhece o tal do assistente Josino, né? Isso. Apresentou-me Alexandre o assistente Josino. O Josino é que vai mostrar um monte de coisa para ele. Uhum. Na página seguinte aí é interessante quando ele fala, no primeiro parágrafo da página 171, Felicitavam-me, é isso? isso. Felicitavam-me o íntimo, as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. Estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino. Singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Serviço completo. Por meio de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Eram corpos perfeitos, é isso, naquele tempo? Eram tipo modelos, né? Isso. Identificando a admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez, André, não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com a intercessão desse teor. Como não, meu amigo? Com a instituição aí vem desse teor. Como não? Tem a quinta questão, né? né? Aí já entra na quinta, né? Qual o sentido de seu corpo físico? O corpo físico, na crosta que fala, né? Às vezes eu falo crosta. Na crosta planetária, representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço? É verdade. Você volta no tempo aí, ó. Se a gente for voltar desde o tempo das cavernas, quanto que o nosso corpo físico já também não foi melhorado, né? Exatamente. Exatamente. Bom, aí na próxima, aí acho que já entra na 6 também, né? A introduçãozinha aí. Que ele fala dos irmãos. Como se processa a reencarnação de irmãos que saem das zonas inferiores para a vida física? Aí na página 172. Ficção dos modelos que provocaram a sombra, sentou todo o nosso zelo em serviço de reencarnação, permanece muito aquém de quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Nossa. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos da espiritualidade superior mantêm círculo de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nos traduz... Não, o auxílio de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo.
Recordei, porém, o que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores. E indaguei. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Quer ler, Leonel, ou Amanda? Tudo bem. Então, continua aí, Amanda, pode continuar. Alexandre interrompeu-me o curso da frase ponderando. Compreendemos. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas em serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Continua aqui? Eu acho que pode, manda um pouquinho. Tá. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço. O orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Quer dizer, tá. Aqui ele faz a diferença, né? Então, aqueles que, no que é o caso do pai dele, né? Que, no nosso lar, acho que ele faz um relato sobre o pai dele. O pai dele era muito, além de ter tido casos, né? Extraconjugais, ele era muito mesquinho, muito sovina. Então pelo que eu me lembro, ele relata, né, que ele ficou sabendo da situação do pai dele, que estava lá em zonas bem inferiores e passando, né, uns maus bocados, né? Então ele coloca aqui que aqueles que estão numa situação assim, complicada, aí eles precisam de um trabalho de intercessão para reencarnar, porque senão ele não vai conseguir. Já aqueles que não estão numa situação tão complicada, já fica uma coisa mais fácil, não precisa algo tão trabalhoso para poder fazer a reencarnação. É o que ele coloca aqui, pelo que eu entendi. Isso. Lá também tem que ir, viu? Com certeza. Muito bem. Nesses casos aí, realmente é necessário ter um QI. Senão ela fica lá, né? E vai. Não fica lá e essas indicações lá, evidentemente, que são para o bem, né? Isso aqui é o mais legal, assim, para melhor, né? Então, que o nosso QI por aqui é meio que, vamos dizer, beneficia um ou outro, quer dizer, danifica a vida de um ou outro, não facilita a vida de um grande número de pessoas para beneficiar um ou outro. Né? O QI aqui que é troca, né? O QI aqui que é troca, né? Eu faço por você e você faz alguma coisinha por mim depois. Sim. Toma lá da cá, né? Toma lá da cá, justamente. Agora lá tendo em vista o plano maior, que é a melhoria de cada um, né? Assim,
no geral, né? Individual. Se você precisa de mais trabalho, então vai lá. O dia você pega na sua mão e te leva na pessoa certa. Ô, esse rapaz precisa de ajuda. Entendeu? Geralmente quem intercede muito é a mãe, né? A gente viu nas histórias anteriores. Isso, a mãe. A mãe está sempre preocupada lá em... Sim. Agora, nós podemos dizer que esse pessoal que está no plano muito inferior, como estava o pai dele, por exemplo, existem outros, claro. Sempre tem alguém que vai interceder por ele? Ou a pessoa vai ficar lá no esquecimento? Não, eu acho que a gente chegou a ver no Sempre tem Obreiros, alguém de olho, né? esquecido ninguém fica. Essa é a verdade. É que depende da predisposição do próprio espírito em querer ser ajudado. Esse é o ponto, Isso aí. Que é de dentro para fora, né? Porque eu acho que aquilo, pelo menos que a gente viu até agora, sempre existe a possibilidade da ajuda. Mas você tem que ir em direção a ela, né? E de forma sincera. Esse é o grande diferencial, eu acho. Porque por aqui a gente mascara muitas vezes, né? Para você conseguir determinadas coisas, o cara às vezes não presta, entre aspas, ali. Daí ele usa de tipo lobo na pele de cordeiro, né? É igual a pessoa tá no fundo do poço, você joga uma corda, mas se a pessoa não agarra a corda, você não consegue tirar ela do fundo do poço. Isso. Ou então você joga a corda, ele pega e puxa você, tipo... Nossa. Entendeu? Precisa estar muito bem escorado para não cair junto com ele no poço. Mas acho que o diferencial lá é justamente esse. A sinceridade, eu acho que isso prevalece muito. A transparência é muito nítida, né? Então, quem presta, quem não presta, tenha sempre a chance de prestar, desde que, né, procure isso e se posicione nessa direção, e vá em direção a essa condição, né? A impressão que eu tenho é essa. Aí ele na sequência aí, ele fica lá admirando, né, os modelos. Aí o Josino pede, né, para ele se aproximar mais, né, que parece que ele estava meio que olhando de longe. Aí o Josino pede para ele, chega mais aí. Olha de perto aí, né? Até aprender. Aí ele coloca que não contive um gesto de agradecimento, afastei-me dos 2 respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. Aí ele coloca um pouquinho mais para frente. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Então era assim 2 corpos assim perfeitos. Aí ele faz toda uma descrição aqui que eu não entendi nada porque é coisa de médico. Isso é anatomia, né? Frontal, desde o frontal até ao ligamento anular do tarso. Nossa. Depois fala da tireoide. Algumas coisas aí acho que a Amanda deve saber, né? Algumas coisas. Mas vai, também não sou médica. Ajuda a gente aí, vai lá. Fisioterapeuta, mano? Aí ele coloca na página 174, ele coloca assim, surpreendido rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Porque é um negócio assim incrível mesmo, né? O seu coração bate independente da sua vontade. Verdade. Todo organismo funciona como um relógio. Independente da sua vontade, o estômago está funcionando, está tudo, né? Trabalhando ali. O pulmão está lá pegando oxigênio, né? Está lá jogando oxigênio no sangue. E assim continua, independente da nossa vontade. É um negócio realmente fantástico. E o cérebro se esforçando para manter tudo isso em equilíbrio. Você pensar como o nosso corpo é perfeito, né, gente? Tudo é perfeito, tão perfeito. E é um corpo, o nosso corpo tem praticamente todos os elementos da química, né? Acho que tem tudo aqui. Sim. É porque aquela coisa do Gênesis, né?
que Deus cria o homem do barro, né? É uma alegoria, porque, na verdade, se a gente for ver, o nosso corpo físico, ele tem todos os elementos químicos igual a Terra tem. Uhum. Então, por isso a alegoria dizendo que o homem foi feito do barro da Terra, porque realmente o nosso corpo físico tem os mesmos elementos químicos que a Terra. Uhum. Que nós, na verdade, no fundo, nós viemos da Terra mesmo. É. Vieste do pó e ao pó voltarás, né? Exatamente. Mas é impressionante a descrição dele aqui, o André falando. Né? Fala das glândulas, inclusive, né? É. Desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais. E como tem glândula no nosso organismo, como tem... Só tem um problema, é tudo soldado, não tem soquete, né? Para chegar lá e trocar, não tem jeito. Não Tem tem. os componentes. se falhar o olho, não tem como botar outro ali, pô. Não tem. Ainda não, hein, Alexandre? Ainda não, tem razão. Né? Ó que estamos caminhando para lá, hein? Aí depois ele fala das mulheres também. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias. Essa semana teve um transplantado dos rins, né? Que o rim de porco colocou no humano. Foi. E por enquanto tá dando tudo certo, né? Olha só, hein? Daqui a pouco vai ter jeito pra tudo. A fábrica de órgãos. Então já tem fábrica de órgãos por aí. Eu fico pensando assim, daqui a pouco vai virar uma indústria, o povo vai criar porco para tirar os órgãos. Tirar rim. Não duvido disso. Não, mas aí vem alguém e faz uma fábrica de rim de porco, né? E vai se fabricar. É complicado. É complicado, você não consegue fabricar, por exemplo, uma bomba como o coração, ainda não consegue, né? Com todo o avanço tecnológico que você tem aí. Os caras chegam perto, mas não tem como ainda. Outro dia eu li que na Alemanha estavam testando um pâncreas artificial. Você colocava o pâncreas na pessoa e ele consegue te manter com insulina durante 10 anos. Só que está em fase de teste dos 10 anos, né? Que começou agora, mas está funcionando, a coisa está funcionando. Evitar tomar insulina na injeçãozinha, já pensou? Começa assim, aí vai, né? Vai progredindo, vai chegar uma hora que consegue fazer artificial que você implanta e acabou. Você não precisa mais fazer mais nada, né? Aquilo lá vai funcionar para você. Realmente, daqui a pouco... A impressão que eu tenho é de que você fazer um órgão assim é muito difícil pelo fato de ele se alterar, ele tem que se alterar, vamos dizer, principalmente o coração. Que, vamos dizer, dependendo da condição fisiológica naquele momento, a frequência tem que aumentar o fluxo sanguíneo. Isso aí é uma coisa, você tem que ter detectores de necessidade para poder fazer. O coração trabalha mais agora, diminui, aumenta. Aí eu acho difícil, velho. O problema não é nem esse, é você conseguir uma bomba que tenha a potência que tem o nosso coração no tamanho que ele é. Nossa, não existe. Não existe. Nossa, isso aí já é difícil. Eles não conseguem chegar nem perto disso aí. Para bombar essa quantidade de sangue a essa pressão. Funcionando 60, 70, 80 anos, né, às vezes. Sim. Não é fácil. A gente vê que realmente é uma maravilha mesmo o corpo humano, viu? Sim. Aí ele fala que transferir... Os rapazes desse instituto aí Esse aí que eles planejam tudo lá, você não viu o que ele fala aí na frente? Isso tudo é planejado lá, o coração vai funcionar assim, já desenha isso, aquilo. Aí ele coloca aqui, transferir minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando o potencial analítico sobre o sistema endocrínico, epífise, sol azulado, mantendo os procriadores, glândulas pareciam formar um belo sistema luminoso e tal. Cada qual apresentava sua forma específica. Aí fala de epífise semelhante pequenino sol azulado, mantendo seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. A pergunta que eu faço será que o corpo era transparente ou eles conseguiam enxergar dentro?
Boa Acho pergunta. que não ficou claro aqui, né? Não. Dá a impressão que era transparente, porque ele Eu também, eu conseguia. fiquei com Isso, essa isso. impressão, né? Que ele ia- Ele via tudo, era tudo exposto ali, né, de forma transparente, que ele via um monte de coisa funcionando, etc. Aí na 175, né? Ele fala assim: como se eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, meus esclarecimentos não se fizeram esperar. Porque aí ele fala assim: é forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a um minúsculo santuário cheio de luz. Aí ele fala: na crosta, esse parágrafo aqui é interessante. É. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Então, vamos dizer assim, o ser humano é uma partícula criadora também, igual a Deus. Então, nós também criamos, né? Não na mesma dimensão que ele, mas também somos criadores. Não tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz: vocês são deuses? Vós sois deuses. Vós Sim. sois deuses. Isso, É uma passagem do Evangelho de João, isso. que na verdade ele replica um salmo, né? Eu Um não estou salmo. muito animada para trazer ninguém para redenção, não. É, Até agora eu não estou, não. é uma resposta, né? Tomara que eu não tenha prometido isso lá, não. Tá falando igual minha filha. Minha filha fala a mesma coisa. Não. Se eu O meu mais prometo. novo dizia assim: não vou botar ninguém no mundo do jeito que esse mundo anda aí, pô. Aí casou, né? E aí a esposa dele já tá fazendo ele mudar um pouquinho a cabeça, né? Eu tô repensando. Nada é definitivo. Aí vem a sétima questão, né? Quando André Luiz, depois de ter se maravilhado com os modelos masculino e feminino, pensou nos irmãos encarnados compadecidamente por não conseguirem edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. O que Alexandre diz a André? Vamos lá. Onde é que está esse? Eu não... Está na página 176. 7,6. Compreendi com o novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Ele não aprendeu ainda que o Alexandre está. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Olha só, hein? Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. É isso aí, né? Então é a grande responsabilidade, né? Respeito que precisa existir, né? Porque, vamos dizer assim, hoje em dia tá meio que na moda, né? Esse negócio de
Relacionamento aberto. Já ouvi umas duas ou três pessoas me falando isso. Ah, Sim. não, estou num relacionamento aberto. Não sei do que se trata, né? Porque eu não tenho relacionamento nenhum mesmo. Então eu não sei nem o que é relacionamento aberto, porque eu não tenho nenhum. Mas é tipo assim, eu tô com uma mulher em casa, mas eu posso ficar com outra em outra casa. É promiscuidade, né? Essa promiscuidade, né? Aí É tipo uma desculpinha mais moderna para as mesmas coisas de sempre, que antigamente o povo dava outros nomes. Sim. Veio a época do ficando, né? Eu tô ficando com fulano. E aí você não tinha compromisso com ninguém. E essa do relacionamento aberto, o cara casa, é um casamento onde o marido e a mulher têm liberdade plena, né? Não tem? Eu conheci um casal no Rio de Janeiro que uma vez por mês eles tinham o alforria, né? Tinha um nome que dava, passe não sei o quê, era para ir para Passe night. livre. Ia para night. Uma vez no mês, cada um ia para um lado. E aí podia fazer o que quisesse. Cada um assinava o alvará para o outro. Que casamento é esse, cara? Pô. Aí é duro. E a gente ainda pensando assim nas questões da energia, né? O que isso não fica, né? Um sai com o outro e você vai pegando, né? Promiscuidade. Aí, nossa, aí fica. E detalhe, eles tinham um casal de filhos. Então, olha os filhos, e não eram criancinhos assim, era 14, 13 anos. Então eles ficavam observando aquilo ali, não são bobos, pô. Uma vez por mês, o pai e a mãe, cada um ia para um lado. Ao exemplo, né? O exemplo. Ruim, viu? A gente viu aí nos capítulos anteriores, né? Aquele rapaz que, embora casado com a mulher, frequentava os bordéis aí, né? Prostíbulo, né? Eram 3 casos, né? A gente viu toda a descrição, né? Que ele falava, pontos negros, né? Na região genital do rapaz. Olha o perigo que é. Eram 3 figuras num capítulo só, né? Uma comia muito, o outro bebia demais e o terceiro era promíscuo, né? Yes. O cara vivia pro sexo. Aí aparece um outro personagem, né? O tal do Manassés. E aí vem o complementista, que o Leonel gostou tanto aí. Complementista é bom, hein? Atingir esse nível aí já tá. Vai lá, Leonel. Já é a próxima pergunta vindo aí, né? Aí aqui ele fala assim: senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante, seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aí, aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Então, tudo planificado ali, tudo. Isso aí. Tudo ali, milimetricamente planejado. Aí destaquei aqui na página 177. Ele fala assim: é tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Seria, porém, muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés incontinente. Então, assim, a gente tem que fazer esse esquecimento, que é justamente para provar se realmente a gente incorporou aqueles ensinamentos que a gente aprendeu no plano espiritual, porque senão não adianta. Né? Exatamente. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Gratidão sempre. Pode informar se meu modelo está pronto? Essa foi interessante, Guilherme. Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna.
certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Aí, ó, já vai vir com defeitinho na perna, isso aí. Uhum. Sim. Aí ele fala, ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo. Mínimo. Mas muitas vezes esse defeito vem de outras encarnações, não é isso, Cláudio? Você já tem um problema, teve um problema na perna e você volta com aquele problema, né? Sim. Queira ou não queira, você já vai trazer aquilo lá do... Muitas vezes é um problema que já está no perispírito, né? Ele se reflete na matéria. Então, quando você já tem um problema na perna, por exemplo, o seu perispírito já está com um defeito, o que a matéria é? A matéria é uma cópia do perispírito, então ele reflete no corpo físico esse defeito. Uhum. Aqui, pelo que a gente está vendo, às vezes não é defeito no perispírito, mas é algo que precisa na matéria para a pessoa se conter, né? Sim. E aí a pessoa não sente muita segurança que vai conseguir vencer determinados defeitos, né? Vaidade, orgulho. Então ele pede algum problema físico que é para poder ajudar a segurar ele um pouco, né? Sim, sim. Por exemplo, lembrando o caso do capítulo anterior, que o cara deu um tiro no coração, ele vai ter problema cardíaco ao longo de várias reencarnações, né? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Uhum. Aí vem a oitava. André Luiz pergunta a Manassés, meu amigo, o que significa a palavra completista? Aí, Leonel. Eu só queria uma frasezinha que ele falou antes aqui, ó. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. É isso mesmo. Não volte aqui antes dos 70, é isso mesmo. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. Nas últimas observações de Manassés, acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação de que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços. Meu amigo, o que significa essa palavra? O que significa a palavra completista? Ele sorriu completamente e retrucou bem-humorado. É o título que se designa aos raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construídas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós regressamos à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 70%, 60% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher a vontade do corpo futuro, o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missão de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho dos círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia... E aí, o que vocês entenderam por completista?
Aquele que aproveita, né? Tudo, né? É, o cara que vem e dá um upgrade aí legal, né? E volta com... Ou seja, ele vem e cumpre a missão, né? Ele cumpre a missão. O completista, alguns falavam assim que o completista era aquele que, por exemplo, programou viver 70 anos, ele viveu 70 anos. Não é bem assim o Só completista. isso não. Tem que viver de forma intensa, né? Sei lá. É aquele que aproveita todo o compromisso que ele fez antes de reencarnar, ele vem e aproveita tudo. Segue o script. Ele não fica na ociosidade, porque aqui ele fala assim, ó, por vezes desprezando 50%, 60%, 70%, até mais das nossas possibilidades. Sim. Então, a pessoa que aproveita toda a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de fazer alguma coisa para alguém, é isso. Esse é o completista, não necessariamente aquele que viveu todo o período. Não, só isso não, ele fala... Não é só viver. Não é só viver. Aqueles que, porém, que mobilizam a máquina física de maneira operar, fidelíssimos, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. Ou seja, o cara, quando volta para lá, ele conquista direitos aí, fica numa condição melhor, né? Uhum. Completista na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor, iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho dos ciclos mais elevados de trabalho. Ou seja, o cara... A evolução é muito mais rápida, eu acredito também, né? Você aproveitando as oportunidades. Os caras evoluem. Sim. Vamos dizer assim, ele é como se, que nem na Fórmula 1, né? Pegou no vácuo do outro e foi. É isso aí. Sim. E ele faz uma observação, né? Em muitas ocasiões prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Uhum. Quer dizer, você além de não fazer o bem, ainda fica no mal, né? Você além de degradar o espírito, degrada o corpo, que é o templo, né? Enfim. Sim. Complicado. Mas é o ser humano, né? Fazer o quê? Sim. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Aí vamos dar uma aceleradinha aqui, só na página 181, que ele fala aqui da menção que Jesus fala, né, do corpo como templo, né? É uma passagem que está no Evangelho de João, né, no capítulo 2, versículo 19, até procurei, que ele fala, né, quando os sacerdotes o ameaçam, ele fala, destruirei este corpo e eu reerguerei em 3 dias. Ele falava, né, do templo, ele não falava do templo de pedra, ele falava do templo do corpo físico. Uhum, tá. Aí a nona questão, né, qual foi a resposta que Manassés deu a André a respeito das formas irrepreensíveis? Página 179, né? Eu acho. Eu achei na 180. 180? 179. Tá. É isso mesmo, isso mesmo. Eu só comecei um pouco antes. Tá. Quer ler, o Leonel? Amanda. Então, posso começar aqui do nenhum dos que tenho visto? Isso. Tá. Sim. Isso. Uhum. Começo 180. Exatamente. Tá. Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Uhum. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária incumbir-se-iam
elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, por meio das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizavam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Quer falar alguma coisa? Aqui o que ele coloca é assim, muitos que procuram fazer o seu planejamento, escolher o seu corpo físico, não escolhem formas lindas e maravilhosas. Então a pessoa não vem com uma beleza física né, fantástica, né? Porque senão isso iria atrapalhá-lo, na verdade, isso iria desviá-lo daquele compromisso que ele teria. Então ele prefere coisas medianas, né? Nem lindo, maravilhoso, mas na verdade aquilo que interessa, que é ter um corpo físico resistente, é um corpo físico que possa realmente desempenhar a missão. Então não precisa ser lindo, maravilhoso, basta ser algo que realmente funcione. Exatamente. Até atrapalharia, né? Uma beleza muito, assim, uma aparência muito bela, né? Ia complicar a missão dele, da pessoa. Sim. Aí podemos ir aí para a questão número 10. Quantos anos Anacleta esperou para obter a concessão de reencarnar e também os 4 filhos? Qual foi o fracasso de Anacleta como mãe? É na página já 183. Acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo, É aquela pergunta, né? Quantos anos por obter semelhante concessão? Perguntei, impressionando. Ela diz, mais de 30? É isso? Isso. Imagino que seja o sacrifício futuro. Imagino-lhe o sacrifício futuro, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque os 2 rapazes, ela ia ter, né, esse trabalho aí, que ela assumiu, né? Ela assumiu que ela tinha... Uma tarefa fácil, não. Não ia ter a tarefa fácil, que ela tinha que cumprir com essas 2 crianças aí, né? Porque ela foi uma mãe relapsa, vamos dizer. Aqui na página 183, ela conta, mas não dá para a gente entrar em detalhes, que nós já estamos nosso tempo estourando. Ela fala. Ela teve 3 filhos, o marido parece que era uma pessoa direita, correta, mas ela tem até uma expressão aqui que ele coloca, contrariar a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrazoada. Ou seja, pelo visto, ela era daquelas mães que mimava muito e protegia. Sim. Então, os filhos não aprenderam a viver a vida, porque a mãe... Foi aí que ela falhou, né? Colocou eles numa redoma e não deixou eles viverem o mundo, né? De uma forma responsável. Então, eles não adquiriram a responsabilidade. É o que deu a entender aqui. Então, eram 2 rapazes e uma moça. Sim. Os 3 desencarnaram em condições péssimas, e aí ela iria voltar, ser mãe novamente dos 3, mas os 3 viriam em condições bem complicadas fisicamente, né? E aí a questão é que, assim, ela ficou esperando 30 anos para poder ter essa oportunidade de ser mãe novamente dos 3. Aí fala aqui, mais para frente, aqui fala sobre uma outra pessoa, né? Na página 184, chega uma outra pessoa para uma pergunta, fala para o Manassés, né? Ele queria retificar o seu plano reencarnatório, né? Aí ele pede algumas mudanças no corpo físico que ele teria, né, tal. Aí eu achei interessante aqui na página 185. A pessoa fala assim para o Manassés: prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Devia ser mulher, né? Não estou interessado num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Ou seja, se você é feio,
não reclame, porque foi você que escolheu. É isso aí, pô. Não culpa ninguém, não. Não culpa o Manassés, não, viu? Coitado do Manassés, tem Não, nada com é isso. você que escolheu. O Manassés atende o freguês, né? Eu quero assim, tá bom. Aí fala um pouquinho da medicina, que fala que no futuro, né, que a medicina hoje não compreende muito das moléstias físicas, que são, na verdade, oriundas do psiquismo da pessoa. Né? É, isso aí. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. É isso aí. Sim. É o caso do hipocondríaco também, né? O cara toma tanto remédio que no final faz mal para ele. Ele detona o organismo dele. Sim. Aqui um pouquinho mais para frente, na página 186, ele relata um outro caso de uma outra pessoa, né, que teria que reencarnar. Ele matou uma pessoa a facadas, né? Aí ele viria com o corpo físico e teria problemas, né? Um tipo de doença, né? Que o levaria à morte em pouco tempo. Que aí, em virtude daquilo que ele fez, né? Ele aprendeu, né? A predisposição dele em consertar fez com que ele não precisasse vir e desencarnar também assassinado, né? Ele iria ter uma doença que o iria levar ao desencarne para poder, ele fala que úlcera, né? Lutará incessantemente desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final. Então ele resgataria com essa doença. Aí vem a 11ª. Qual o nosso entendimento sobre o texto seguinte? Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo no processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados. Falamos nisso, né? A questão do carpinteiro lá, né? Isso. É um belo exemplo. Sim. Ele completa aqui falando, na página 187, ele completa falando: segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispõe o espírito a precisa transformação do Senhor, atenua-se o rigorismo no processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou há muitos séculos que o amor cobre a multidão de pecados. Isso está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele fala isso. Que é a descrição do caso do rapaz aqui também, né? Que ele fala que ele matou o sujeito a facadas, mas a predisposição dele, o empenho dele, tudo que ele já havia feito até aquele momento, o beneficiou, né? Não precisando mais vir reencarnar e morrer com facada também. Ele ia resgatar de uma forma um pouco menos traumática, né? Tá. Esse aqui no último capítulo, o último parágrafo aí da 187, no meio dele, ó, ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentaram enganar a natureza, quando a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Não? Isso aí, bicho. Ou seja, não adianta. Cedo ou tarde... Ó, resumindo, plantou, colheu. Hã? Resumindo? Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantio opcional. A colheita obrigatória. O que ele fala no finalzinho aí, né? A cada um por suas obras. A cada um por suas obras. Lei da justiça. Justiça divina. Simples assim, não é castigo. Exatamente. Não é castigo. A justiça de um Deus que não é injusto, né? A pessoa, não, Deus é muito injusto. Não é injusto por definição.
É como a gente... Por definição, né? Como eu costumo dizer, né? Isso eu escutei de um outro expositor. Não existe injustiça no mundo. Tudo é justo, porque cada um Sim, está sim. colhendo o que plantou. Sim. Sim. Desde quando eu comecei a escutar isso, eu nunca mais falei, né? Mas eu era um cara que eu era muito revoltado com injustiça, entendeu? Uhum. Para mim, a coisa que mais me afetava era ver alguém sendo injustiçado. Eu falava, não aceito, isso é injusto. Aí quando eu comecei a aprender o que é justiça, o que é injustiça, não Sim, existe injustiça. justamente. Cada um tem aquilo que merece, né? Justamente, mas é uma coisa que realmente incomoda, vamos dizer, a Incomoda, priori. sim, A princípio, sim. quando você vê a situação, você Sim. fala, mas espera aí, isso não é coerente, isso não é justo, né? Uhum. Isso realmente incomoda, mas eu não sei. Aí Mas você se a gente entende. pode interferir, Sim, de claro. forma a corrigir isso de alguma forma, eu acho que é um dever nosso, né, em fazê-lo, né? A Dentro das misericórdia. nossas limitações. Isso. Dentro das nossas limitações, porque nós não temos o poder de Jesus, pelo menos até agora, né? Mas no que a gente puder interferir e tentar mudar, eu acho que é justo, é plausível, sei lá. Sim. Não é porque alguém está merecendo alguma coisa de muito ruim que você vai virar as costas. Não Essa é a tem realidade. compaixão, né? Compaixão, exatamente. Sim, eu acho que você fala, não, Ele está ali de porque repente, merece. Ele está ali porque merece. sim. Não é por De aí. repente você pode ir lá e tentar ajudar no sentido de repente ele tá num processo de dor tão grande que vai fazer com que a sinceridade dele se aflore, de repente ele mesmo cai em si, de repente você pode ajudar nesse sentido também, né? Pode. E de repente fala, não, você está aí para se lasque então, mas peraí, pô, não é assim, né? Você está merecendo isso, mas de repente dá uma chance para ele aí para ver até onde ele vai, ué. Se ele está merecendo ou não, não é problema seu, né? Essa é a verdade. Exatamente. Eu não tenho nada com isso. Mas o que eu puder fazer para ajudar. Lavar as mãos, eu acho que não. Se Aí... você pode ajudar, eu acho que é plausível, eu acho. Mas, de repente, ele cair em si, né? De repente, se ajudar ele a cair em si. É isso aí, então terminamos por